A questão tributária, do que se trata? Né? Do que é política tributária? A política tributária é a arrecadação do Estado, tá certo? É a arrecadação de impostos do Estado. Num país como o nosso, dos três níveis, né? Da União, dos Estados e dos municípios. E ela fundamentalmente define o tamanho, no número mais agregado, a carga tributária, ela define o quê? O tamanho do Estado que nós queremos ter. Tá certo? Grosso modo. O Estado não é só isso. Evidentemente que o Estado é uma instituição muito mais ampla, porque além da carga tributária, logo, das receitas que o Estado tem, né? Obrigado. Nós temos as estatais, por exemplo, e as estatais da carga tributária. Nós temos os bancos públicos, por exemplo, e os bancos públicos oferecem crédito além da carga tributária. Mas, grosso modo, se a gente quiser simplificar, a carga tributária dá uma dimensão do tamanho do Estado. E qual é a nossa carga tributária? É 33% do PIB. Sim. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas grosso modo nós estamos falando de algo. Na recessão ela cai, né? Na expansão às vezes ela sobe, mesmo você não mexendo nas alíquotas, pelo fato de que você formaliza mais emprego, formaliza mais empresas, a carga tributária às vezes sobe sem você mexer nas alíquotas, e por aí vai. Mas eu queria começar com essa ideia. É uma síntese do tamanho do Estado. Então, logo, o nosso Estado é 33% do PIB, vamos dizer assim, para simplificar esse número. E nós estamos, há muitos anos, eu estou repassando isso. Então, se vocês, e a gente não escapa, nenhum de nós aqui, se a gente liga numa rádio como a CBN de manhã, hoje tem mais alternativas, mas se você ligar na CBN, se você ligar à noite na Globo News, se você abrir a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Valor, e você lê tudo isso todo dia, ou ouvir, ou assistir, você vai dizer, eu sou uma pessoa bem informada, né? Em economia, vou dizer, mais bem informada ainda. Não, porque você vai ouvir sempre a mesma coisa. E qual é essa mesma coisa que o Fred e o Toninho falaram aqui? Que nós estamos em crise porque nós estamos numa desorganização fiscal, porque nós temos um impasse fiscal no Brasil, que a hora que a gente resolver, e para isso precisa da reforma da Previdência, e daqui a pouco da reforma tributária, e daqui a pouco da reforma administrativa, que o governo vai apresentar já, para cima do funcionalismo público, vai acontecer o quê? Vai haver, vocês já ouviram falar na fadinha da confiança? Vem a fadinha da confiança, né? Porque você equilibrou as finanças públicas, você para de pressionar o mercado financeiro com a captação de títulos e abre espaço para quem? Para o investimento privado salvador da pátria, o investimento privado redentor. Esse investimento privado que é dado pela confiança, e quem garante a confiança é a fadinha. E a fadinha não apareceu até agora. O pessoal diz que o Deus não é mais brasileiro, porque a fadinha deve estar dormindo na floresta. Porque, ela não passamos 6 meses dizendo, feita a reforma da Previdência, está resolvida a parada, vai voltar os investimentos, vai voltar a confiança, vai voltar o grau de, como é que chama lá, que as agências internacionais, o grau de investment grade, o grau de investimento, o Brasil vai subir a nota e nós vamos nadar de braçada e o investimento privado. Não aconteceu. Mas isso é parte de um mecanismo de satanização do Estado. O Estado não serve. Isso é o que eu quero mostrar para vocês, que isso não é de hoje. Isso tem décadas. Talvez até a grande primeira experiência neoliberal foi no Chile, com o governo do Pinochet, em 73, mas na verdade foi depois de 73. Mas precisou de um golpe de Estado, né, e uma ditadura pesada, como a que aconteceu no Chile, que nós estamos vendo agora, 4 décadas depois, o que eles estão colhendo em termos de reforma do sistema de previdência. Muitos aqui entendem até muito mais do que eu,
né, de toda a desigualdade que o Chile está colhendo agora, talvez essa rebelião, esses movimentos no Chile recentemente, sejam um sintoma, a ponta do iceberg dessa enorme política liberal que o Chile, e o Chile era conhecido, e é conhecido na América Latina, como um menino que bem comportado, que fez tudo o que as agências liberais sempre quis. E mesmo quando passaram os governos da concertação, os governos de centro-esquerda não mudaram os cânones da política liberal. Logo, o que está acontecendo? Por isso que alguém aqui comparou hoje de manhã no debate o Chile para a direita com a União Soviética, a queda do muro de Berlim para a esquerda. Acho que são proporções diferentes, são coisas um pouquinho diferentes, na minha opinião, mas o Chile era o aluno bem comportado, nota 10 das políticas neoliberais. Olha no que está dando. Bom, essa é a primeira coisa. A Margaret Thatcher, depois logo da Margaret Thatcher veio o Reagan, em 80. E aí se consolida o pensamento neoliberal e as políticas neoliberais, que são políticas que têm a ver com isso aqui, que nós vamos debater rapidamente aqui. Nós vamos a mesa vai até 3. Não, só para eu calibrar aqui a minha fala. Aí vem o Reagan, em 80. E depois vem um conjunto de políticas, mas evidentemente a força e a importância da maior economia do mundo, a hegemonia de pensamento, as universidades americanas, do pensamento econômico, né? Se você pegar todos os prêmios Nobel, 95% dos prêmios Nobel, 90% são americanos. Então eles têm essa capacidade de difundir essa hegemonia. E na essência do nosso debate aqui, primeiro eu queria falar algumas frases interessantes. A Margaret Thatcher dizia assim, tem uma sigla que ficou em inglês que chamava TINA, né? TINA é There is no alternative. Não há alternativa quando ela ganha, né? Ou seja, não há alternativa à política liberal, ao liberalismo, né? Depois ela diz mais uma coisa mais séria que tem a ver com o que nós estamos pensando hoje, nas perguntas que foram feitas aqui no debate, que é o seguinte, ela fala assim, não há esse negócio que vocês falam de uma sociedade. O que há é o indivíduo. A Margaret Thatcher falava isso. Não existe a sociedade. Então, que a gente fala sindicato, organizações, movimentos, não existe isso. O que existe é o indivíduo. Aí vem o Reagan em 80 e ganha e faz aquela famosa frase, vocês já devem ter ouvido falar também, que é a seguinte, o governo não é a solução, o governo é um problema. Mas pode entrar aí no YouTube e botar Ronald Reagan, né? Vocês vão ver, o governo não é a solução, o governo é um problema. Só que aí começa um conjunto de formulações teóricas em economia, para chamada economia da oferta, né? Supply side economics, ou a economia do gotejamento, que é do trickle down, né? O que é isso? Quer dizer o seguinte, eles conceberam naquele momento o seguinte, a superioridade do mercado, a diminuição do Estado, e o que é a economia do gotejamento? Eu tiro o imposto dos ricos e das empresas, e os ricos, como eles são bondosos e generosos, e as empresas também são bondosas e generosas, eles vão gotejar para o resto da economia essa diminuição da carga tributária, na forma de investimento, geração de emprego, etc. Isso é uma formulação teórica, gente, não é uma coisa, não estou brincando aqui não, né? Que vem sendo... Aí vem um grande pensador também, prêmio Nobel, Robert Lucas, e diz o seguinte, além disso, nós todos somos agentes racionais. Nós praticamente somos tão racionais como agentes econômicos, o homem econômico, o homo econômicos, ele é tão racional que ele quase consegue prever o futuro. E ele age o tempo todo racionalmente. O que isso está por trás disso aqui? Está dizendo o seguinte, que o tempo todo o mercado se autorregula
e o mercado volta para o ponto de equilíbrio. Né? Então, se a economia sofre alguns abalos, ela volta para o ponto de equilíbrio. E com isso você vai conduzindo as políticas dos diversos países. Claro que isso na visão anglo-saxã, né, que pega os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, etc., que tem uma influência mais forte, são políticas que foram feitas de um jeito. Na Europa continental não foi bem assim, né? Porque as sociedades resistem, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, mas todas as pressões foram na mesma direção. E esse pensamento foi permeando todo esse debate sobre impostos, sobre carga tributária. Por quê? Essencialmente, por trás do pensamento econômico liberal, tinha a ideia de que você tem que tirar das empresas e dos ricos, porque isso vai voltar em benefício para a sociedade e para a atividade econômica, na forma da economia do gotejamento, na economia de oferta, que é o que o Paulo Guedes está fazendo exatamente aqui em 2019, 40 anos depois, não sei quantos anos depois do Chile, mais do que 40, né? Que é o que o governo está propondo. Não é isso? É exatamente esse cardápio. As sociedades cada uma tem as suas características, suas instituições, suas histórias, mas o pensamento econômico liberal, neoliberal, ele abstrai do tempo e abstrai da história. Ele diz o seguinte: eu tenho um instrumento de política econômica baseado no homem racional, baseado na ideia de que o Estado é ruim, de que o mercado se autorregula, e eu faço as mesmas políticas em qualquer lugar do mundo e em qualquer momento da história. É fantástico, eles apagam a história. Não há história no pensamento econômico liberal. Não há história. Eu posso aplicar a mesma política nos Estados Unidos e a mesma política no Brasil. 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, aqui, acolá, dá no mesmo. É fantástico, mas é assim. E isso é dito diariamente. E eu costumo dizer que o fundamentalismo econômico talvez seja o mais perigoso de todos os fundamentalismos, porque ele mexe com a vida aqui, ó, de todos nós, com as condições de vida, de bem-estar, de condição de vida e por aí vai. Então eu queria fazer essa primeira introdução porque é importante para a gente pensar o seguinte. Aí eu vou começar com um estudo. Esse estudo, como eu falei, foram mais de 40 pesquisadores das universidades, analistas, auditores, né, das entidades, pessoas com experiência também de governo. E o que é a ideia aqui? É mostrar que é possível ter um estudo, uma proposta alternativa que não é slogan, que não é apenas conversa, blá blá blá. Tem uma proposta com base nos dados, nas informações, que é que a gente diz ali. O estudo é tecnicamente possível, né? Que o Brasil tem um sistema tributário mais justo e alinhado. Opa, perdão. Aqui. Bom, não importa. Tecnicamente alinhado com a experiência dos países mais igualitários, preservando o equilíbrio federativo e o financiamento do Estado Social, inaugurado pela Constituição de 88, com fontes mais progressivas. Então é disso que se trata. Vocês sabem que a base tributária de um país, ela tem basicamente 3 fontes de tributação, né? Você tem o consumo e os serviços, que é uma base grande, você tem a renda e você tem o patrimônio, né? Ou a propriedade, ou a riqueza, o que você quiser dizer. Basicamente, os países todos se alinham nessas 3 grandes bases. Dentro de consumo e serviço, a gente pode também colocar, em parte, a tributação sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque os sistemas previdenciários são financiados via folha, via contribuição dos empregadores, via contribuição dos trabalhadores e do Estado, e dos governos. Então, isso é a base tributária. Qual que é o nosso problema? Cláudia, você pode me ajudar agora? Eu precisava do slide, você precisa acho que tirar aí e botar no slide 10.
Nós combinamos aqui, eu e a Cláudia, para ela me ajudar. Estava... Está pensando. O slide 10. Aí, boa, pode. Legal, obrigado. Depois eu controlo por aqui o. Deu certo. Esse aqui é um dos grandes economistas que lida com tributação, até um liberal, mas um liberal mais, vamos dizer, pragmático, o Caldor, que ele diz assim, ó, o grau em que o sistema de tributação, primeiro, olha o título, tributação, uma questão política, né, que nós economistas também gostamos de enrolar todo mundo, tá certo? A gente enquadra o mundo inteiro na economia, né, como se a economia tivesse ausente da realidade, descolada da realidade do mundo político, né? Claro que vocês sabem que não é assim, mas é assim que é vendido, né, em boa medida. Mas o grau em que o sistema de tributação produz igualdade econômica, em comparação com o grau de igualdade econômica que prevaleceria sem ele, sem o sistema de tributação, é uma questão que trata do sentido de justiça social dentro dessa comunidade. Depende da questão puramente política de quanta desigualdade quer tolerar a sociedade. Por que isso ele está falando? Porque o sistema tributário, ele incide fortemente na questão da igualdade ou da desigualdade, de renda, de riqueza, de patrimônio. Tá? O sistema tributário é central nessa discussão. Não é, você não mede a desigualdade de um país só pelo sistema tributário. Depende da estrutura industrial, depende dos empregos que são gerados, da qualidade do mercado de trabalho, depende da história de cada país, né? Se tem mais herança, mais rico, menos rico, mas o sistema tributário, sem ele você não produz, ou você produz mais desigualdade ou menos desigualdade, certo? Aqui eu acho que o próximo eu posso passar aqui. Nas últimas 3 décadas, a reforma tributária passou a ser sinônimo de simplificação. Alguém se identifica com o que está acontecendo hoje? Né? Qual é a proposta do governo? Vamos simplificar o sistema tributário. E é uma proposta inteligente. Porque quem é que é contra a simplificação? Ninguém. Né? A mesma coisa que eu falo, quem é contra a educação? Ninguém. Né? Mas depois, quais são as políticas que você vai derivar a partir daí? Então passa a ser sinônimo de simplificação, o que é inaceitável em um país desigual como o Brasil, porque só nessa visão simplista de interesse exclusivo dos setores econômicos, essa visão simplista não enfrenta o essencial, que é a injustiça tributária, e destrói o Estado Social, o principal instrumento de redução da desigualdade de renda no Brasil. Eu vou mostrar esses dados. O tema da complexidade da tributação foi contemplado nesse estudo que a gente está mostrando aqui, mas como uma das partes de um projeto bem mais amplo de transformação. Simplificação. Então, guardem isso. A simplificação sozinha não enfrenta a injustiça fiscal e pode inviabilizar o Estado Social. Não quer dizer que a proposta é contra a simplificação. Não é. Não dá para ser contra um sistema tão complexo como o nosso, na linha da simplificação, mas o que está dizendo é que a simplificação é insuficiente. Não dá para você tratar só da simplificação. Tá claro? Bom, por quê? O que eles querem mostrar para nós nessa visão? Voltemos ao pensamento neoliberal, né? De que o mercado se regula, de que o mercado se ajusta, de que todos somos racionais. Logo, quanto menos Estado, mais eu produzo neutralidade e eficiência. Ou seja, o Estado e a moeda não podem atrapalhar. A moeda é neutra nessa visão de mundo. Então, o crédito público, por exemplo, dos bancos, não entra nos modelos. O crédito nunca entrou direito nos modelos. Né? E o Estado não pode atrapalhar, ele tem que regular para não atrapalhar. E no sistema tributário, ser o mais simples possível para o quê? Para produzir a eficiência alocativa dos fatores de produção. Tá? É essa visão que está por trás dessa discussão. Contra a nossa visão, acho que de muitos aqui, de outros talvez, não estou dizendo que todos pensem igual, de redistribuição
regulação e respeito à capacidade contributiva, que é o que está escrito na Constituição do Brasil, tá certo? Então ninguém está inventando nada. E olha só, a discussão sobre eficiência está mudando no mundo esse debate. O que é incrível é que nós estamos propondo políticas agora, o Ministério da Economia está vindo com uma política que já está sendo claramente avaliada como uma política que não funciona. É incrível no Brasil, parece que nós sempre estamos alguns anos atrasados, né? Nós estamos fazendo uma política, bom, na proposta que felizmente não foi aprovada, mas que pode ser que volte, que é da capitalização. Nós estamos vindo de um negócio de 4 décadas atrás, que nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile, né? É impressionante, mas também tem nos Estados Unidos, também tem em outros países essa visão. Olha a fala da Christine Lagarde. Sabe quem é a Christine Lagarde? Ela era a diretora-geral do FMI, agora ela vai assumir a presidência do Banco Central Europeu. Acabou de ser, acho que assume agora em novembro. Reduzir a desigualdade excessiva não é apenas correto do ponto de vista moral e político, mas é um bom princípio econômico, ou seja, é fundamental que o sistema tributário atue para reduzir a desigualdade. Esse é o ponto central desse estudo, tá? Mas que faz a discussão de todo o sistema tributário. A mensagem central é que a desigualdade implica grandes custos de eficiência e que redundem que sua superação seja uma condição necessária para o desenvolvimento. As políticas a favor da igualdade não só produzem efeitos positivos em termos de bem-estar social, mas também contribuem para gerar um sistema econômico mais favorável para a aprendizagem, a inovação e o aumento da produtividade. Isso dito pela CEPAL. A CEPAL é um órgão da ONU, é a Comissão Econômica para a América Latina. E a Christine Lagarde também não é nenhuma comunista e nenhuma esquerdista, né? Todo mundo conhece ela. Então vamos para o estudo, né? O que o estudo se baseou? E aí a gente entra para valer, e eu tento ficar mais uns minutos só para terminar aqui não tomar tanto tempo aqui. Primeiro, o estudo partiu de 8 premissas. Tudo isso vai ficar à disposição de vocês, né? Vocês não precisam ficar preocupados aqui. A reforma do sistema tributário nacional deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento. Óbvio, né? A reforma deve estar, porque senão você pensa assim, não, eu preciso reformar, simplificar, os mercados se autorregulam, a fadinha da confiança vem e nós vamos ser felizes. Não, você precisa pensar um sistema tributário voltado para o desenvolvimento, e isso depende do Estado, não depende do mercado, pelo menos numa visão. Eu quero dizer também a vocês o seguinte, quando vocês ouvem uma pessoa como eu, se vier um Fred ou um outro economista aqui de pensamento muito diferente, vai falar outra coisa completamente diferente. Vocês devem ter já participado de outros debates. É quase como se houvesse uma fratura de pensamento. Não há muita conversa entre hoje. São tribos os economistas, né? Então é claro que eu estou falando a partir de um determinado ponto de vista, tem que ser... e todos que fizeram esse estudo também têm um pouco essa visão. Então, primeiro, o desenvolvimento. A reforma deve estar adequada ao propósito de fortalecer o estado do bem-estar social em função do seu potencial como instrumento de redução da desigualdade social e promotor do desenvolvimento. Terceiro, a reforma deve avançar no sentido de promover a sua progressividade pela ampliação da tributação que incide sobre renda e patrimônio. Vocês vão ver os dados do Brasil, são chocantes os dados, tá? Na comparação internacional. A reforma deve avançar no sentido de promover a sua progressividade pela redução da tributação que incide sobre o consumo, tá? Esses são os 4 principais, mas depois tem outros. A reforma deve preservar e fortalecer as bases do equilíbrio federativo, porque senão não vai aprovar reforma nenhuma. A reforma deve considerar a tributação ambiental, claro, pela discussão que vocês fizeram aqui hoje de manhã. A reforma deve aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional, também pelas discussões dos paraísos fiscais, movimentos de capitais e assim por diante.
e a reforma deve fomentar ações que resultem no aumento das receitas com manutenção do patamar da carga tributária. Tá? Então essas são as 8 premissas que orientaram isso. E aí nós vamos passar para os dados, vocês vão começar a ver o que é o nosso problema. Bom, aqui são alguns exemplos, mas isso aqui é o Morumbi, lá em São Paulo, não sei se vocês conhecem. O bairro do Morumbi é um bairro muito rico, ao lado de um prédio, né, com quadra, milionários, piscina, etc., tal Paraisópolis. Todo mundo conhece, acho que teve uma novela da Globo que tratou dessa Paraisópolis aí, né? Mas enfim, a desigualdade está em todas as cidades, Belo Horizonte não deve ser diferente, como não é Fortaleza, como não é Salvador, Rio de Janeiro, por aí vai. Mas enfim, olha só, o índice de Gini. Sabe o que é o índice de Gini? O índice de Gini é um índice, todo mundo fala, é um índice que sintetiza a desigualdade, quando você mede a desigualdade. Normalmente desigualdade de renda, mas você pode também medir desigualdade de riqueza, por exemplo. Né? Recentemente aquele Thomas Piketty coordenou um estudo, ficou famoso sobre esse debate da desigualdade no mundo. Aí quando você põe o Brasil para comparar com outros países, olha só, nós somos campeão de desigualdade. Na verdade nós somos, pelo menos até o dado 2016, o Brasil era o 9º país mais desigual do mundo. E na frente do Brasil, mais desiguais, são países muito pequenos, né? Normalmente de regiões muito menos desenvolvidas. Não tem país grande, o Brasil é a 8ª, a 9ª economia do mundo. E é o país mais desigual com esse porte econômico, né? O índice de Gini quer dizer o seguinte, só para vocês entenderem, se ele for 1, significa que a renda de todo um país está na mão de uma pessoa. E se ele for 0, significa que a renda, todo mundo ganha igual. Nós todos ganhamos igual. Né? Quer dizer, então, quanto mais perto de 1, é muito ruim. Quanto mais baixo, mais perto de 0, é bom. É uma distribuição de renda ou de riqueza melhor. E o Brasil é campeão, infelizmente. O Chile está pertinho do Brasil. É bem lembrado, viu, Gustavo? Aqui, ó, o Chile, ó. Esse dado é de 2013, mas não mudou muito. O Brasil melhorou até 14, depois começou a piorar em 15, 16, 17, e como o Fred disse aqui, em 2018 voltou a patamares muito parecidos com o índice de Gini pelos dados do IBGE. Mas vocês veem, numa série longa de muitos países, o Brasil, infelizmente, é um dos mais desiguais. Aí tem um conjunto de tabelas, eu vou passar aqui, mas tem um outro dado interessante aqui, ó. Aqui. O Brasil é uma das sociedades mais desiguais do mundo. A história econômica revela que o desenvolvimento não é decorrência espontânea do crescimento. Não basta crescer, você precisa crescer e distribuir, tá certo? A experiência internacional revela que a tributação progressiva e o Estado social são peças fundamentais para o desenvolvimento. E o capitalismo requer consumidor. Só para passar também rapidamente essa... Bom, a segunda premissa, fortalecer o estado do bem-estar social. Por que esse tema é fundamental? Porque se a gente pegar as estatísticas, gente, nós vamos ver o seguinte: os benefícios diretos da Previdência, mais o BPC, mais o seguro-desemprego, afetando direta e indiretamente as famílias, a estimativa é que 140 milhões de brasileiros dependem desses sistemas. Ou seja, nós estamos falando de 70%, praticamente, pouco menos de 70% da população brasileira estão apoiando. Então, na hora que se faz uma reforma da Previdência, que dificulta o acesso, na hora que você dificulta o acesso ao seguro-desemprego, na hora que você queria, depois não passou, reduzir a questão do PPC para R$400, você está afetando a qualidade de vida e as possibilidades de renda e de bem-estar de 70% da população brasileira. Tá? É um negócio impressionante que é o que essa informação está mostrando, né? Olha lá, acho que é aqui, né? Que eu não estou enxergando direito. 140 milhões, ó, de brasileiros
são direta e indiretamente afetados pelo INSS urbano, pelo INSS rural, pelo BPC e a LOAS e pelo seguro-desemprego, né? E isso fez com que o Brasil, nas últimas décadas, tivesse reduzido a desigualdade social. Tá? Então esse estado do bem-estar social é muito importante. Tá? Aqui é a forma de financiamento da proteção social no mundo, que quase sempre é o quê? Como é que você financia a proteção social? Estado, empregador e empregado, né? O nosso caso é bem típico disso. Mas tem países, como a Dinamarca, por exemplo, que a maior parte do financiamento é feito pelo Estado. E tem um país como a Alemanha, que é um país de cooperação entre os trabalhadores e o capital e o trabalho, vamos dizer assim, talvez a Alemanha seja o exemplo mais avançado. Olha aqui, é praticamente um terço, que financia a Seguridade Social. Eu estou falando isso porque lá na frente nós vamos ver que o problema do tributo vai bater direto aqui, tá certo? Da proposta de reforma tributária. E aí faz um belo estudo para mostrar o seguinte: quando você faz a análise do índice de Gini, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: se nós só trabalhássemos, todos nós vivêssemos no mercado de trabalho, como muita gente ganha salários muito baixos e alguns, um tanto, ganham salários muito altos, existe uma desigualdade muito grande no mercado de trabalho. E o índice de Gini, olha quanto é 0,63, lembra? Quanto mais perto de 1, mais desigualdade, mais concentração. Quanto mais perto de 0, menos desigualdade, menos concentração. Aí quando você põe a previdência e os benefícios monetários, as transferências monetárias, você sai do mercado de trabalho, põe a previdência, o Gini cai, né? Ou seja, a previdência é um sistema que ajuda a reduzir a desigualdade no Brasil. Aí você põe, o que está escrito aqui? Os impostos diretos, que é basicamente pensar a tabela do imposto de renda, né? Ela não é progressiva, logo ela não faz reduzir muito o Gini. Se fosse um país com tabela progressiva, o Gini subiria, né? Seria bom, porque você taxa quem ganha mais e taxa menos quem ganha menos. Aí vem o grande problema, que é o que nós vamos discutir, eu vou terminar minha apresentação com isso, que é os impostos indiretos, né? O que é os impostos indiretos? ICMS, ISS, IPI, né? Imposto sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque todos esses impostos vão para o preço dos produtos. Todos vão para o preço. Logo, o que está de imposto no preço de um produto, se eu ganho 100 e compro aquele produto, eu estou pagando um tanto de imposto. Se você, Gustavo, ganha 1.000 e compra o mesmo produto, ele está pagando o mesmo imposto que eu. Logo, eu estou pagando mais imposto do que o Gustavo, proporcionalmente à minha renda. Então, toda vez que você tem um sistema tributário baseado em consumo e folha, e vocês vão ver, eu vou mostrar o dado do Brasil, e é alarmante, você está taxando mais o pobre do que o rico. A única forma de você inverter isso é ter um sistema, uma tributação de imposto de renda extremamente progressiva, que a nossa não é, porque acima de, quanto é? 5 mil, 4 mil e pouco, dá 27%, e fica, né? Então se eu ganho 100 mil reais por mês, eu pago 27. Né? E ainda quer o Paulo Guedes quer propor para menos, quando vocês vão ver que as alíquotas dos outros países são muito mais altas, né? E a segunda coisa é tributar o patrimônio, herança e grandes fortunas, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem que tem uma chance que a campanha americana, o ano que vem, a Elizabeth Warren, que é senadora, é uma chance, ou ela ou o Bernie Sanders serem os candidatos do Partido Democrata, que vai enfrentar o Trump, né? Eles estão propondo impostos
no caso da Elizabeth Warren, sobre grandes fortunas. Assim, quem ganhar acima de 50 milhões, quem tiver patrimônio acima de 50 milhões de dólares, ela vai cobrar 2 centavos de dólar para cada, não sei direito, eu precisaria ver com mais cuidado, mas esse dado é conhecido, agora que está me fugindo aqui. A proposta, o Sanders está propondo uma tabela de imposto de renda extremamente progressiva. E provavelmente eles têm chance de virarem presidente dos Estados Unidos no ano que vem. Como que tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, então nós vamos tomar que eles ganhem e façam essa taxação e a gente copie eles, pelo menos nisso, né? A gente copia alguma coisa de bom. Essa é uma frase que vocês conhecem do Juraci Magalhães, né? Mas vai romper as relações que os Estados Unidos vai virar comunista. É verdade. Mas é verdade, quer dizer, no mínimo, esse debate sobre a tributação progressiva, sobre renda, sobre riqueza, sobre fortuna, vai ser muito mais intenso o ano que vem, tá? Porque a própria imprensa brasileira e mundial vai repercutir o debate que vai acontecer nos Estados Unidos, que é uma novidade. Porque nesses 40 anos, quando eu falei para vocês do pensamento, da hegemonia desse pensamento liberal, nem os candidatos, nem os presidentes democratas enfrentaram essa discussão nos Estados Unidos. Ao contrário, sabe qual foi o presidente que mais desregulamentou o sistema financeiro e deu mais espaço para o mercado? Foi o Clinton, né, o presidente democrata. Então o que eles foram aprisionados por essa lógica do interesse econômico, Wall Street e assim por diante. E aí, por último, o que acontece aqui? O que está escrito aí? Benefícios em espécie. A igualdade após benefícios. Ah, sim. Isso aqui é o seguinte. Por que o Gini cai? Porque isso aqui, sabe o que é isso que o Toninho falou aqui hoje de manhã? Saúde e educação pública. Entendeu? Porque se eu tenho saúde e educação pública, você pode fazer uma conta de quanto aquilo significa em termos de renda. Né? Se eu não tenho que botar meu filho na escola privada, quanto que a escola pública significa de renda para mim? Se eu não tenho que pagar médico ou outras, né, ou consulta privada e hospitais, quanto que aquela saúde pública do SUS significa de renda? Então é fundamental essas políticas, tá certo? Então olha só, o Brasil é extremamente desigual no mercado de trabalho, né? Nós sabemos, nós temos muitas pessoas que ganham baixos salários. Depois melhora, cai com a Previdência, melhora a desigualdade, né? Aumenta a igualdade, fica mais ou menos igual com os impostos, porque as nossas tabelas de imposto de renda não são progressivas no sentido que deveriam ser, piora a desigualdade com os tributos indiretos e melhora com a política pública de saúde e educação. Tá? Deixa eu ver aqui. E aí chegamos à questão dos impostos, da discussão, digamos, central dos impostos. Ô, Cláudia, faz um favor para mim. Põe sai do modo de exibição. Que slide nós estamos? 43. 43, tá. Então, pode voltar, por favor. Agora eu vou chegar aqui, né? A questão da tributação da renda patrimonial. Então, em termos centrais do nosso debate, o que essa proposta faz e que nós achamos que deveria ser uma proposta para valer de debate sobre reforma tributária. Inclusive tem um projeto no Congresso, não sei se vai adiante, porque muito provavelmente vai ser muito difícil, né? Você não tem mais de 140 votos num Congresso com 513 deputados, que é tributar renda e tributar patrimônio e desonerar impostos indiretos, que são os impostos sobre consumo, serviços e folha de pagamento. Basicamente a proposta é isso. Mas isso é uma revolução no Brasil, gente. É uma revolução no Brasil. Vocês vão ver por causa dos dados. Os dados brasileiros são o seguinte: 3/4 da arrecadação tributária, não estou exagerando, hein?
75% da arrecadação de tributos no Brasil vem de impostos sobre o consumo e folha de pagamento. E só 25% vem da renda e do patrimônio. Aquilo que o Fred falou aqui. Todo o sistema é feito para que o rico não pague e para que o pobre pague. Só que o pobre não sabe que paga. Por quê? Porque é invisível no preço. Em alguns países, Estados Unidos, você vai lá e compra uma notinha, o cara te dá lá e mostra quanto você está pagando de imposto. Aqui está começando no Brasil, está melhorando isso aqui. Né? Aí pelo menos você olha e putz, comprei esse negócio, tem um tanto de imposto aqui. Porque é isso que vai dar consciência. Mas em geral você não sabe quanto você paga de imposto. E como o cara que tem uma renda mais baixa paga o mesmo imposto, porque o rico não vai comer mais carne, muito mais carne do que o outro, do que o mais pobre, você tem essa injustiça tributária. Então basicamente a proposta é o quê? Tirar brutalmente a carga tributária dos impostos indiretos, impostos sobre serviço, imposto sobre consumo, né? Pode ser ICMS, pode ser IVA, pode ser o que quiser, ISS, que vocês conhecem também, e jogar essa carga tributária para quê? Para o Estado não quebrar e para manter a mesma carga. Veja, a proposta não aumenta a carga tributária, mantém os 33% de carga tributária em média. Só que ela faz o seguinte, ela aproxima o tanto de arrecadação tributária em renda e em patrimônio do que os países desenvolvidos cobram. Vocês vão ver. Eu vou terminar com isso. E aproxima o imposto indireto do tanto que os países desenvolvidos também cobram de impostos indiretos. Então nós não estamos fazendo nenhuma proposta comunista, né? Poderia até ser, ok, se fosse uma visão socialista, mas não é. Nós estamos falando nos marcos de um capitalismo minimamente razoável e minimamente desigual. Por quê? Porque o sistema tributário é central na discussão da desigualdade. É central. Então você vai ver aqui, nós vamos ver aqui na próxima, olha só, essa tabela é muito interessante, não sei se dá para enxergar daí, mas olha só, o Brasil cobra arrecada 21% de toda a arrecadação é imposto sobre a renda. 1/5. Olha os países em geral, na média, 34%. Patrimônio, a média da OCDE é 5% e a nossa é 4,4%. Sabe por que aqui é 4,4%? Na verdade é menor a nossa. É porque aqui está o IPVA nesse estudo. Então, como tem muita gente que tem carro e paga imposto, ele acaba inflando esse número, mas não deu para fazer no estudo separar essa base. E olha o imposto sobre consumo, 49%, enquanto a média internacional é 32%. E a folha 24% nós e 28% a média. Isso aqui é basicamente a folha, tá? Imposto sobre a folha, esse outros. Mas olha só, se você somar imposto sobre consumo 49% com 24%, dá 75%. Ou seja, como tudo isso aqui está no preço, isso está incidindo mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Essa é a questão central. Então, o estudo faz o quê? Tenta puxar a renda, o imposto sobre a renda, para a média da OCDE, tenta puxar o imposto sobre o patrimônio para cá e reduzir o consumo e o impostos indiretos sobre serviço. O que isso faria na economia brasileira? Faria o seguinte: se os empresários agissem, as empresas agissem pensando na própria lógica de maior mercado, daria um choque de preços para baixo. Você teria um choque de preços para baixo. Por quê? Porque você tiraria aquele tamanho do imposto que está no preço, por exemplo, da eletricidade, né, da água, né, do automóvel, IPI, como você bem lembrou. Né? A discrepância ali do Chile e da Dinamarca é eu ou é discrepância mesmo 1,2 e 5,1 no... Aqui? É totalmente assim... 1,2 na marca, Chile. É porque o Chile tem mais imposto aqui sobre a renda. Ó.
Só para não perder o slide. Não, esse é o slide síntese dessa discussão. Mas só para não perder esse número, ó, carga tributária do Chile é 20%. Carga tributária brasileira é 32%. O gasto em seguridade social no Brasil é em torno de 14%. Olha a diferença de ter previdência privada e previdência pública aqui. Aqui é 20%, é isso que o Sacerão está dizendo. Ó. A nossa carga é 32,5%, 32, 33%, como eu falei, e aqui 20%. Os Estados Unidos também é 26%, se não me engano. 26. Que é a lógica que eu falei das últimas décadas, que é reduzir os impostos. No caso, exatamente, como você precisa de carga tributária para bancar o Estado que você quer, e esse Estado tem a ver com o Estado do bem-estar social, né? Evidentemente, você tem que ter uma previdência, um BPC que atinge 140 milhões de pessoas, você tem que ter, em princípio, uma carga. Mas o problema aqui não é nem esse. Né? A nossa carga tributária não é muito acima da média internacional. Ela é alta, não estou dizendo que ela é baixa. Só o problema é como é que a gente arrecada essa carga. A questão mais central aqui é como arrecadar a carga tributária. E é fundamentalmente sobre consumo e folha, que as duas bases de tributação vão para o preço. As empresas repassam para o preço. Logo, quem paga somos todos nós. Ou seja, é um país em que 3/4 da carga tributária é paga de forma difusa pela população. Isso não é percebido, gente. Isso não é percebido pela população. Né? Tem um mal-estar? Tem. Por exemplo, um carro, como você lembrou, né, Gustavo? No Canadá, um Toyota desses que a gente custa aqui, quanto é? 100 mil reais? Lá custa 50. O carro lá é mais avançado tecnologicamente e custa menos. Por quê? Porque não tem imposto. Metade do preço desse Toyota que é vendido aqui no Brasil é imposto, porque é imposto indireto. Agora, podemos tirar isso? Podemos, a proposta faz isso. Só que é o seguinte, não queremos quebrar o Estado, né? Você tira do imposto indireto, dá um choque de preços para baixo, né? Por exemplo, imagina você tirar um choque de preço em energia, né? Ou em água, né? Ou em telecomunicações, né? Porque são grandes impostos indiretos. Mais de metade do que a gente paga nessas áreas também é imposto. Você daria um choque de custos para baixo, um choque de competitividade na economia brasileira. Mas para isso, como não tem almoço grátis, né? Já diria o Milton Friedman, nós temos que cobrar renda e patrimônio. Quem é que vai ter que pagar? Assalariados de alta renda, lucros e dividendos que estão há 24 anos sem ser tributados no governo Fernando Henrique, que foi essa maravilhosa, só o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos, né? E patrimônio, e tem que então tributar fortuna, tem que tributar herança e tem que tributar IPTU e assim por diante, tá certo? Para que você troque a base tributária, sem transformar o Brasil num país comunista, deixando o Brasil seguindo sendo um país capitalista e mais próximo ainda dos mais ricos. E aí vocês vão ver, acho que não vai dar tempo, porque eu já demorei demais, mas, por exemplo, quer ver? Eu vou passar o slide 61. Acho que eu acho aqui. É esse? Acho que é. Olha só, a nossa maior alíquota de imposto de renda, 27. Vários países estão muito acima disso, né? Estão aqui. Vários. Até o Chile, hein? Nesse caso. Os Estados Unidos também. Isso, gente, no pós-guerra tinha alíquotas, países, depois da saída da Segunda Guerra Mundial, de 90%, tá? Das rendas mais altas. Mas essa tem rendas altas. Isso, é uma escadinha. Você vai subindo. Não, essa é a mais alta alíquota. Também lá é escadinha. Só que é o seguinte, você foi baixando essa visão da economia do gotejamento que eu falei, ou da economia de oferta, foi derrubando essas alíquotas para baixo, né? O Reagan começou de cara, o governo dele, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é baixar a alíquota de imposto de renda, né? E a alíquota sobre as empresas.
Então, mesmo assim, ainda elas seguem sendo muito mais altas do que a nossa. Então, a proposta é aumentar isso, a nossa alíquota progressiva de imposto de renda. Sabe quantas pessoas você vai pegar? Você faz uma mudança de 5% do PIB. O que é 5% do PIB? Você vai tirar 350 bilhões de reais. Na verdade, o estudo é 320, se vocês quiserem depois ver como. Tirar do consumo e tributar via renda e via patrimônio. E não vai pegar a gente aqui. Vai pegar 700 mil pessoas, talvez alguns de nós, acima de 40 salários mínimos. A proposta vai pegar acima de 40 salários. Eu bem que queria ser, viu, Carlos? Eu queria que me tributasse. Eu não teria problema nenhum em pagar acima. Você não acha? Para movimentar a economia. Então, é verdade, o estudo mostra com base nos dados da Receita, tá, gente? Não estou inventando esses números, não. Então, primeiro essa é a alíquota aqui, né? Você tem que ampliar a base tributária. Deixa eu ver aqui onde é que está a proposta. Nossa, aqui do... aqui, ó. As pessoas do imposto de renda. Então você vai fazer... O que você vai fazer? Você vai tirar 350 bilhões de reais. Isso é macroeconomicamente um número muito expressivo, em tese, dá um choque de custos para baixo na economia brasileira e cobrar 5% dos que podem pagar. É meio utópico, né? Eu sei que é meio utópico. Esses 320 bilhões eles estão parados e vão ser movimentados aqui embaixo. Exatamente. É muito, mas está parado. Vamos admitir que o Toyota, que não precisa ser o Toyota, podia ser um carro mais barato, mas estou chutando o Toyota porque eu lembro dessa comparação, que caísse pela metade, ia ter muito mais gente comprando Toyota, né? Provavelmente você ia alimentar a indústria automobilística, que é uma que é óbvia, mas é outra, você daria um choque de custos na indústria, porque se você dá um choque em energia elétrica, em telecomunicações, em água, você dá um choque para baixo, e em petróleo também, né, em energia, você dá um choque para baixo nos custos da economia brasileira. É quase uma revolução. É quase uma revolução no caso brasileiro. E isso produziria, gente, um efeito dramático e importante sobre a redução da desigualdade. Né? Por quê? Nós finalmente implantaríamos as diretrizes que estão na Constituição. Quem pode mais paga mais, a partir da capacidade contributiva. As alíquotas seriam progressivas, de fato. Né? Por exemplo, vocês sabem que o imposto sobre herança no Brasil vai de 4% a 8%. Né? Alguns estados é um imposto estadual, né? O ITCMD. Alguns estados é 4%, mas São Paulo é 4%. Goiás é 8 e por aí vai. A tabela está aí no nosso estudo, no estudo que foi feito. Em alguns países é muito maior, 20%, 25%, 15%. Né? Aí o cara fala, mas que pena, mas com a profissão, alguns liberais, o próprio Locke, Thomas Locke, dizia que o imposto sobre herança tinha que ser 100%. Você não pode, sua profissão não pode ser herdeiro. Profissão vai trabalhar. Os liberais defendiam isso, não estou nem ignorando, né? Aqui, se você cobrar imposto sobre herança, parece que vai cair, acabar o mundo. Tá certo? Então, infelizmente, nós estamos muito atrasados, vamos terminar, né? Nessa discussão. Não deu para a gente ver tudo, mas o estudo é muito completo. Tem discussão sobre o ITR, o Fred falou aqui, é isso mesmo, eu não sei quanto é o IPTU de Belo Horizonte, o acumulado do IPTU de Belo Horizonte, mas é ridículo. Nós temos uma tabela, só não sei se eu vou achar aqui no estudo, mas sobre a arrecadação do ITR no Brasil. Sabe o que é o ITR? O Imposto Territorial Rural, que incide sobre as propriedades rurais, logo sobre os latifúndios, os grandes latifundiários, as grandes empresas agrícolas, etc. É de chorar a hora que vocês verem a arrecadação. Uma coisa assim de R$300, R$500, grandes patrimônios. Então, há sim condições de mudar. É evidente que isso exigiria uma outra forma de pensar economicamente,
que não é essa forma que tem dominado, infelizmente, o pensamento econômico, e, evidentemente, força política. Aí, se entrar o Baião e outros para falar do Congresso, eu sei que essa proposta é bastante utópica, mas ela é uma proposta com começo, meio e fim, tá? Ela é uma boa proposta para o debate público, e eu quero insistir com vocês. Infelizmente, nem sempre a gente consegue atuar a partir só das nossas forças, que esse debate virá com mais força o ano que vem, tá? Tanto a Elizabeth Warren quanto o Bernie Sanders, prováveis candidatos do Partido Democrata, estão com suas plataformas claramente calcadas nesta discussão tributária, tá? Sobre taxação de grandes fortunas, no caso da Warren, e sobre taxação de imposto de renda, no caso do Bernie Sanders. E ainda tinha aquela Alexandra Ocasio, que vocês conhecem, que também propõe taxar patrimônio. Eles têm são 3 congressistas americanos de centro-esquerda, lá se é que pode se chamar assim, que têm propostas claras no campo da tributação. Provavelmente isso nos ajudará nesse debate, mas o que não quer dizer que será uma parada simples. Mas eu achei que valia a pena a gente fazer esse debate aqui com vocês. Por quê? Porque isso daria um estímulo à economia brasileira muito grande, né? Do ponto de vista de um choque de preço, de ganho de renda real dos mais pobres, que pagariam menos impostos, que movimentariam o mercado, como você disse ali. O que eu sempre tenho dito assim, quando eu posso nesses debates, é o seguinte: está precisando nascer Henry Ford no Brasil, né? Está precisando nascer Henry Ford, porque vocês sabem que o Henry Ford foi aquele, né, grande empresário lá no começo do século XX dos Estados Unidos, que ele dizia o seguinte: eu preciso pagar para o meu operário que produz o Ford T, que na época era o carro mais famoso, de massa, um salário que ele possa comprar o meu carro. Óbvio, né? Parece óbvio, né? E depois veio o Keynes e disse a mesma coisa, a demanda agregada, etc. Mas nós estamos num capitalismo sem consumidor. Porque você vai uberizando, você vai derrubando o salário, você vai massacrando a classe trabalhadora, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Qual que é a aposta? A aposta é que eu vou vender para o chinês. Mas também daqui a pouco lá na China também não vai ter, porque lá também vai aumentando a desigualdade. Então é um capitalismo doentio, que claro, tem uma dimensão ambiental, que pode ser a mais problemática de todas. A gente não é cientista, mas se de fato a gente estiver num ponto de não retorno da questão ambiental, nós provavelmente estamos a caminho de um problemaço, né, maior do que a gente quer discutir. Mas talvez não seja por aí, seja pela rebelião das massas mesmo, da desigualdade, porque nós nunca tivemos, se você tirar a China e a Índia das estatísticas mundiais. Por quê? Porque na China e na Índia, como eles vieram crescendo muito, e eles têm 40% da população da Terra está nesses 2 países, você, pela geração de emprego, você afeta as estatísticas de desigualdade mundial. Mas se você tirar os 2 países, a desigualdade está crescendo como nunca se viu no mundo, né? No Brasil e no mundo. Lembra do Occupy Wall Street lá, que eles falavam 1% contra 99%, a luta daqueles movimentos, né, que estavam na frente lá de Wall Street. Então essa desigualdade, ela pode ser talvez, antes até da questão ambiental, um fator de perturbação completa da situação de equilíbrio, porque os economistas, e esse pensamento econômico central, está absolutamente surdo para essa discussão. E não é porque está surdo, porque são um bando de ignorantes. Nada disso, a gente preparada, porque são os interesses econômicos que estão dominando, e infelizmente estão dominando numa direção que nessa questão tributária é completamente irracional. E o debate no Brasil está sendo feito à base de, bom, vamos simplificar. Só que simplificar significa acabar com a COFINS, acabar com o PIS, né? Logo acabar com a Seguridade Social no Brasil. Então, se eles não conseguirem passar a reforma da capitalização, o regime de capitalização, não sei se vão voltar e vão tentar,
Se você destrói a base de financiamento da Seguridade Social, você na sequência, como foi a emenda 95, você vem e diz o seguinte: olha, a gente não tem mais dinheiro, logo eu preciso aprovar a capitalização, não tenho mais condição de financiar. Tomara que a gente não chegue nisso, isso evidentemente o futuro não está dado. O Fred foi muito feliz aqui, nós estamos aqui inclusive para esse debate, para essa clareza, mas é um debate complicado esse, especialmente por conta dessa invisibilidade dos impostos indiretos. E o Brasil é o pior, tá, de todos os países em tributação indireta, tá? É o pior, que é um pouco a síntese da nossa história, né? As classes dominantes e poderosas são capazes de legislar a seu favor e impedir que sejam tributadas no sistema tributário. Desculpe ter falado demais, mas é que o estudo é longo e é bem interessante. Obrigado.